Oi, meus queridos, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Kira e eu tô aqui, gente, para fazer resenha desse livro que se chama Sonho de uma Noite de Verão, né, do William Shakespeare. Esse livro, né, o título original dele é A Midsummer Night's Dream e ele foi escrito, gente, entre o ano de 1594 e 1595. Uma coisa que é bem curiosa nesse livro, né? Além de ter várias curiosidades, mas uma coisa que eu acho que pega bastante, principalmente para os novos leitores, né, de Shakespeare, é a questão que esse livro, a narrativa dele é um pouco diferente dos demais livros, porque ele foi escrito de uma forma mais teatral, né? Ele foi feito diretamente para o teatro. Então, a forma com que é narrado, os personagens, as paisagens, tudo é muito de fora, sabe? Não tipo de dentro, como a gente geralmente lê, né, os livros. Sempre como se fosse primeira pessoa, ou no máximo segunda pessoa e tal. E ali a gente lê mesmo como se a gente estivesse assistindo uma peça de teatro. Eu acho bem interessante mesmo. A tradução, gente, foi feita pela Marlise Rezende Bertin. Esse livro ele foi revisado, né, em 2009, porque mudou as leis de ortografia, né, daqui do Brasil. E aí eles mudaram, então tiveram que editar o livro de novo. Aí essa edição aqui com essa capa, ó, foi lançado em 2013, tá? Por essa editora aqui, Martin Claret. Tá dizendo que o texto é original, tá? Eu vou dar uma passada por cima, assim, dos personagens para vocês entenderem um pouco do contexto da história. Aqui tem vários. Ou melhor, eu vou mostrar primeiro o livro pra vocês, que eu sei que vocês ficam curiosos. Bom, essa daqui é a capa. Essa daqui é a Rainha das Fadas, Titânia. E esse aqui é o Artesão Fundilhos. Olha só, quando eles estão numa noite bem... estão numa cena bem romântica, né? Aqui tá falando um pouquinho sobre a obra. Aqui tem uma dedicatória. Eu ganhei esse livro, gente, em 2016, no meu aniversário. Acho que foi meu aniversário de... acho que 25 anos. Meu amigo do teatro me deu, olha só. Tem aqui a assinatura dele, muito fofinho. Aí você adentra mais o livro. Tem essa parte aqui falando mais um pouco do livro. Tá o título, tá dizendo as informações que eu já contei pra vocês. Aqui é a parte do sumário. O prefácio, que ele não fala tanto da história do livro em si, mas ele conta mais a história mesmo do autor. E as inspirações que ele teve na época pra fazer o livro e tal. Aí vem aqui onde realmente começa o livro. Já começa nessa parte aqui, ó, descrito os personagens. Tem muitos, olha só. Teseu, Hipólita, Demétrio, Lisandro, Hérmia, Helena, Egeu, Filostrato, Oberon, Titânia. Aí tem as fadas, tem os duendes, né? Tem o Nico Fundilhos, né, que é o artesão, né, que tá com aquela máscara de burro. Então, assim, tem muitos personagens. Aqui fala um pouco, assim, do cenário, olha só, Atenas. E aí fala que eles estão num bosque. E aqui começa a história, olha só. Aqui fala um pouquinho de cada personagem. E vem escrito assim, ó, cena 1. Aí vem escrito cena 1, cena 2, o ato, nananã. Aqui atrás, ó, tá falando um pouco mais do livro, né? E agora eu vou fazer um resumão pra vocês com as minhas palavras, tá? Porque eu sei que muita gente assiste os meus vídeos de livro com a intenção de fazer trabalhos pra escola. E, cara, vocês não fazem ideia do quanto eu fico feliz com isso, de vocês verem
os meus resumos, as minhas resenhas de livro aqui para ajudar vocês a estudarem, né? Eu sempre gostei muito de estudar, gostei muito de ler, então assim, eu fico feliz demais quando eu recebo feedback de estudantes, né? E como eu tô falando de uma obra importante e que muitas pessoas têm dificuldade de ler esse livro, eu vou tentar simplificar para vocês. Bom, eu fiz uma lista aqui que eu vou dar uma colada porque eu não posso esquecer o nome de personagem nenhum. Eu tentei separar os personagens mais importantes, tá bom? Da história para vocês conseguirem entender mais a narrativa. Gente, o Egeu, ele é o pai da Hérmia. A Hérmia, ela é uma moça que ela é apaixonada pelo Lisandro, sendo que ela é noiva do Demétrio. Tá? Por quê? Porque o pai dela quer que ela case com Demétrio, porém, ela é apaixonada pelo Lisandro. A Helena é a melhor amiga, né, da Hérmia, sendo que ela é apaixonada pelo Demétrio. O Lisandro, gente, ele é apaixonado pela Hérmia. Uma coisa muito importante para falar para vocês sobre o Demétrio. O Demétrio, antes de ser noivo da Hérmia, ele fazia de tudo pra conquistar a Helena. E aí depois que conseguiu conquistar a Helena, ele tipo assim, não quis saber mais dela, entendeu? Conta sobre isso no livro também. O Oberon, gente, ele é o rei dos elfos e ele é casado com a rainha das fadas, que é a Titânia. Porém, uma coisa que eu tenho que explicar pra vocês, esse livro, ele é feito, né, como peça e ele tem 2 núcleos de personagens. Como assim? Bom, é como se contasse 2 histórias ao mesmo tempo e um certo ponto do livro, essas 2 histórias e personagens se fundissem, se tornando uma coisa só, entendeu? Então, assim, de um lado, a gente tem a história da família, né, do Egeu, que tem a filha chamada Hérmia, que é apaixonada pelo Lisandro, mas que vai casar com Demétrio, e tem a melhor amiga dela, Helena, né? E tem amigos próximos também que se chamam Teseu e Hipólita. O Teseu e a Hipólita são um casal que vão se casar. Já tá com o casamento marcado, os dois são apaixonados e tal. Então, na verdade, a história deles, assim, é totalmente, posso dizer, até terciária, nem secundária é, porque eles não têm tanta importância, assim, pra história em si, mas estão lá. E do outro lado, gente, a gente tem o bosque, né? E quem vive nesse bosque? Os seres mágicos. Então a gente vai encontrar o rei dos elfos, que é o Oberon, e a gente vai encontrar a rainha Titânia, que é a rainha das fadas, né? Nesse mesmo lado da história, a gente vai ter também um servo chamado Puck, que ele é um servo de Oberon, e ele faz tipo assim, tudo que Oberon manda, entendeu? A gente também tem um cara chamado Nico Fundilhos, mais conhecido como Fundilhos. Ele é um artesão e o sonho dele, gente, era conseguir chamar a atenção das pessoas, sabe? Porque ele achava que a arte dele, como artesão, não era tão importante e tal. Ele tinha sonho de ser ator e tudo mais. Então, no meio dessa confusão toda que eu falei, ainda tem um grupo de teatro ainda, que se reúne para poder ensaiar, e esse cara, ele quer fazer, tipo, todos os personagens, e aí pregam uma peça nele, fazendo ele usar uma cabeça de burro, tá bom? E aí, o que acontece, gente? O Egeu, ele fala pra filha que ele não vai deixar a filha Hérmia casar com o Lisandro, porque o Lisandro não é o cara certo pra ela, né? Ele não é um cara visto como poderoso, assim, ele não tem tanta riqueza, ele não tem tanto nome, sabe? Que é uma coisa que sempre foi muito importante, ainda mais antigamente, tinha mais peso ainda, né? Então ele falou que se ela não se casasse com o Demétrio, ela tinha as outras 2 opções, tá? Que foi até o rei que falou pra ela, que se ela não se casasse com Demétrio, no caso, ou ela teria que virar sacerdotisa, né, e viver para adoração dos deuses e tal. Isso passa em Atenas, gente, essa história.
né? Que é como se ela fosse virar freira, entendeu? Sendo que eles não usaram o nome freira, usaram o nome sacerdotisa. Ou então ela seria morta, entendeu? Porque seria uma vergonha para a família dela uma mulher não se casar, né? Recusar o noivo, ainda mais sendo tipo um noivo de status, né? E aí, gente, ela fica muito abatida porque ela não quer casar com Demétrio, ela quer casar com o Lisandro. Aí o Lisandro, ele teve uma ideia, gente, de falar pra Hérmia sobre uma tia que ele tem, que é uma tia que não teve filhos e que ela tem bastante posses, sendo que ela mora num lugar bem distante. E aí ele conta pra ela que essa tia dele vê ele como se fosse um filho, né? Então provavelmente toda a herança, tudo que ela tem vai passar pra ele. Que seria uma chance deles construírem a família deles, né? Já que ali não seria permitido e tal, porque o casamento deles não seria legal, tinha essa questão da família não deixar e tudo mais. E, no caso, se eles fugissem, além deles conseguirem se casar em outro lugar, eles teriam mais condições financeiras também de se manter, de construir um lar para eles. Ok, até aí então. Aí, gente, nisso que eles estão combinando essa fuga, a Helena acaba se aproximando deles. Mas eles acabam não desconversando o que eles estavam falando. Por quê? Porque a Helena é muito amiga da Hérmia. Eles pensam assim, bom, como a Helena é muito nossa amiga, ela não vai dedurar a gente pode contar pra ela o nosso plano de fugir, fora que ela é apaixonada pelo Demétrio, então ela saber que eu não vou me casar com Demétrio vai ser uma coisa que vai deixá-la feliz, então vamos contar essa boa notícia pra ela. Ok, sendo que foi foi um engano, gente, esse casal ter contado que eles iriam fugir, né, iriam se encontrar no bosque à noite pra poder fugir, contar isso pra Helena, porque a Helena, gente, ela era tão carente, mas tão carente de atenção do Demétrio e super apaixonada por ele, que ela nem pensou com a razão de pensar assim, ai, nossa, é bom que ele não casando com a minha amiga, eu vou ter chance de ficar com ele. Não, ela pensou o seguinte, bom, se eu contar pra ele que a noiva dele vai fugir, ele vai prestar atenção em mim, ele vai ver o quanto eu sou companheira, o quanto eu sou leal, eu vou ter mais chances de conquistar ele. Então ela correu, tipo assim, ela disfarçou, se despediu lá do casal e foi lá fofocar, gente, pro Demétrio. O Demétrio, ele escutou com atenção, né, o que a Helena falou e não gostou nada, obviamente. É claro que ele não ia deixar a noiva dele fugir com outro. E nisso, ele tomou partido de ir pro bosque, né, pro local em que a Hérmia e o Lisandro iriam se encontrar, sendo que ele acabou não encontrando o casal e ficou meio que perdido no bosque. E nisso, a Helena correndo atrás dele, enchendo o saco dele. E ele, tipo, nem aí pra ela, falando pra ela voltar pra casa, que ele não ia ficar com ela, que ali era um lugar perigoso pra uma moça. E ela dizendo que, ai, não tem problema, porque eu não tô sozinha, eu tô aqui com você, você me defende. E ele falando que não ia defender ela, que ele iria embora e que ali tinha muitos animais selvagens, que ela poderia ser morta. E aí ela disse que, tem uma parte assim que é muito forte, que ela diz que viver sem o amor dele é pior do que a morte, entendeu? Eu achei essa parte assim bem forte e faz a gente refletir sobre a questão, né, do apego, né, da necessidade emocional, que algumas pessoas, da dependência emocional que as pessoas criam, às vezes, uma pelas outras. Em contrapartida, gente, enquanto tá acontecendo essa confusão toda que eu contei pra vocês, né, da cidade, deles fugindo pro bosque, no reino, né, o rei Oberon e a Titânia, eles se amam muito, porém eles brigam demais, eles não concordam com quase nada. Aí o Oberon, para poder pregar uma peça na esposa dele, ele tem a grande ideia de pedir pro Puck derramar uma poção, gente, floral nos olhos dela, que faz com que ela se apaixone pela primeira coisa que ela vê pela frente, né? E foi assim, né, que a rainha Titânia acabou se apaixonando por esse cara aqui,
com cabeça de burro. Eu acho essa imagem muito incrível, gente. Olha isso. Aí, enquanto tá aqui eles, né, tá o Puck aqui, ó. O Puck bagunceiro aqui no cantinho, gente. Né, tocando a flautinha dele e vendo, né, a confusão acontecer. Nisso em que eles estavam ali no bosque espiando, né, o que ia acontecer entre a Titânia, por quem ela iria apaixonar. Por sinal, ela se apaixonou pelo Fundílios, né, pelo cara que tá fantasiado de burro. E assim, meio que virou serva dele, ficou seguindo ele, ficou tentando agradar ele. Gente, sério, coitada da rainha. O Oberon e o Puck, eles acabaram vendo, gente, a Helena passando no bosque à noite, assim, totalmente desprotegida, tipo, chorando e desesperada, indo atrás do Demétrio, e o Demétrio sumindo, assim, na escuridão e tal. Ficaram com tanta pena da moça que falaram assim, nossa, vamos tentar ajudar essa menina, né? Vamos fazer com que esse cara se apaixone por ela. Sendo que, gente, acaba dando uma confusão que vocês nem imaginam, porque eles começam com esse negócio de passar essa porção nos olhos das pessoas quando elas estão dormindo no bosque. E aí o que acontece, né? Enquanto a princípio tanto Lisandro quanto Demétrio queriam se casar com a Hérmia, a partir do momento que eles passam a loção ali nos meninos, acaba que o Lisandro e o Demétrio se apaixonam pela Helena. Então, assim, ninguém amava a Helena e do nada os dois passaram a amar a Helena e a desprezar a Hérmia. Então a Hérmia começou a ser desprezada, tipo assim, o Lisandro não quis mais fugir com ela, falou que tava cometendo um erro, que era pra ela casar com Demétrio mesmo, que ele não queria mais nada com ela. Ela cai no choro e pergunta, como assim você tá me deixando, né? Nisso ele corre atrás da Helena, e aí a Helena não entende nada, né? Como assim o Lisandro gosta dela? Ele nunca deu indício nenhum que gostava dela, né? Porque o que acontece? O Puck o Puck, esse carinha aqui bagunceiro, né, servo de Oberon, ele era pra ter passado a loção, né, pra fazer com que o rapaz se apaixonasse pela Helena, no Demétrio, sendo que ele encontrou o Lisandro dormindo no bosque e acabou encantando o Lisandro. E aí, pra tentar consertar a besteira que ele fez, ele foi lá e passou a loção nos olhos também do Demétrio. Aí com isso ficou os dois correndo atrás, né, da Helena. A Helena se sentindo humilhada porque achou que estava sendo uma brincadeira, né? Porque como assim, ninguém gostava de mim, agora os dois gostam, né? E aí por fim o Puck acaba tendo que contar pro Oberon a besteira que ele fez, né? Aí o rei dos elfos teve que criar uma nova porção, né, com outras plantas lá, outras ervas, sendo que para poder desfazer o feitiço anterior, né? Com isso ele desfez o feitiço que ele tinha colocado na esposa dele, né? E aí ele voltou a ficar de bem com a esposa. E aí o Puck foi atrás dos meninos para poder desfazer o encantamento, sendo que nisso, gente, ele foi e tirou o encantamento do Lisandro. Aí o Lisandro foi e voltou a se apaixonar, né, pela Hérmia de novo. E aí pediu desculpa e tal. Com isso a Hérmia não entendeu nada. E aí, para poder consertar essa confusão toda, eles chamaram, né, eles lançaram outro feitiço lá com que fez que todo mundo dormisse. Quando eles acordaram, inclusive a rainha Titânia, eles não estavam entendendo nada do que estava acontecendo. Eles pensaram que tudo tinha se tratado de um sonho, né? Então, assim, o Demétrio, ele achou que nunca tinha ficado noivo da Hérmia, né? Ele voltou para a cidade, né, com isso na cabeça, que iria se casar com a Helena, porque antes ele tinha tido uma história com a Helena, e aí ele percebeu que era a Helena que ele amava. A Hérmia, né, já que o noivo não quis mais ela, né, já que o Demétrio não quis mais ficar com ela, o Egeu, né, que é o pai da Hérmia, acabou deixando a Hérmia se casar com o Lisandro, né. A Hipólita, né, que era amiga deles, né, dos dois casais, teve a ideia de juntar o casamento dos três. Então foi uma comemoração só, entendeu? Já estava tudo armado pro casamento da Hipólita com o Teseu.
E aí acabou acontecendo o casamento dos 3 casais no mesmo dia. E assim termina o livro, né? Todos os personagens achando que toda aquela confusão no bosque tinha sido apenas um sonho. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, né, da resenha, barra resumão, né, do livro que eu fiz hoje, né? Sim, tem spoiler, sim, eu contei a história do livro inteiro. Eu espero que vocês não me xinguem por isso, mas como eu disse, graças a Deus eu tenho recebido bastante comentário, né? De jovens que têm pesquisado esse tipo de livro, gente, para ajudar na escola. Então tô aqui ajudando os serão maninhos a tirarem uma nota melhor. Bom, gente, eu pretendo também trazer outros livros para vocês. Eu já deixei até separado livros que eu já li para poder estar trazendo também. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar like, comentar se vocês já leram, né, esse livro, se vocês entenderam, se vocês gostaram, né, do conteúdo que eu produzi para vocês, e se inscreverem no canal porque eu posto vídeo todos os dias. Beijo, meus queridos, fiquem com Deus e até a próxima.